Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus 13. Estamos caminhando de janeiro. Amados, todos estão convidados a estarem participando. As quartas-feiras nós estamos com um jejum, continuamos, normal. E o período é 24 horas, mas você escolhe o período que você pode estar fazendo esse jejum. E à noite, às 20 horas, aqui a gente se reúne para orar. E, para a glória de Deus, tem sido bênção. Mas temos sentido falta de alguns. Sempre faz falta a igreja estar participando. Então, se você puder, ontem nós estivemos aqui, 6h30 da manhã, foi uma bênção, graças a Deus. E Deus tem se movido no nosso meio. E que assim, nós continuemos. E principalmente honrando essa palavra que Ele nos deu. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Amém? Amados, nós corremos o risco de algum momento da nossa vida, nesse plano, nós ir buscar e não achar mais. Isso que a palavra está nos dizendo. Então vamos viver uma igreja desperta, uma igreja acordada para Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, outro dia eu estive ministrando sobre Mateus 13, capítulo 1 ali, o versículo 1, que ele vai falar do semeador, amém? Tinha algumas pessoas, mas também faltaram algumas desse dia. E hoje nós vamos falar do verso 24, que ele fala da parábola do trigo e do joio, amém? Então, o verso 24, eu gostaria que você mantivesse a palavra aberta. Ela diz: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente ao seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o trigo não arranqueis também o trigo com ele. Deixai cresceremos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis e feios: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Deixa aberta a tua Bíblia aí. Feche teus olhos mais um instante, em nome de Jesus. Querido Deus, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. E nós estamos aqui, Pai, porque verdadeiramente a Tua Palavra é o alimento para as nossas vidas. A Tua Palavra, Pai, é o norte. A Tua Palavra é a certeza. A Tua Palavra é a convicção que nós precisamos para viver nesse mundo, para viver, Senhor, segundo os Teus propósitos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco. Encontra, Senhor, corações abertos nessa noite, ouvidos espirituais abertos, olhos espirituais abertos, Pai, e que a boa semente da Tua Palavra venha, Senhor, frutificar em nossos corações nessa noite. Nós te pedimos isso, Pai, e também já te agradecemos pelos grandes feitos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Então, amados, na primeira parte desse capítulo, que fala sobre o semeador, no verso 1 ali a seguir, ele fala do semeador no sentido da semente como palavra de Deus, amém? Então o semeador é o homem, que é o semeador do reino de Deus. Inclusive esse capítulo todo vai falar sobre os mistérios do reino de Deus. Amados, se a palavra está falando de mistérios, é porque
algo que nós precisamos aprender, ou descobrir, ou nós dependemos de uma revelação de Deus. E aqui, cada uma dessas 7 parábolas desse capítulo, ela vai falar de mistérios do reino de Deus. O que acontece é que Jesus ele tinha uma prática, na época, de falar em parábolas, só que para nós hoje, a gente precisa ter um pouquinho mais de esforço para entender algumas coisas, porque a linguagem das parábolas era muito comum na época. Eram linguagens que tinham muito a ver com o dia a dia, com a rotina, né? daquela cultura, da cultura hebraica. E naquele tempo, eles corriam muito esse risco. Quando se tinha uma plantação de trigo, né? Vinha no horário, né, da noite, o inimigo jogava ali a semente do joio no meio para prejudicar aquela plantação. E essa parábola, ela está falando da realidade da época, no sentido da cultura, mas é porque Jesus queria nos dizer algo, né, espiritual através das parábolas. Então, nessa parábola, ele não está falando, aqui quando ele fala do trigo e do joio, essa semente que foi semeada aqui, que era semeada para o trigo, não se trata da palavra, como na primeira parte. Então existe uma interpretação que você precisa fazer nesse capítulo para você ver o que Deus está querendo nos dizer, o que Jesus Cristo estava querendo ensinar naquela época. E aqui, o trigo e o joio, quando ele fala da semente semeada, ele está falando do Senhor, que semeou a semente produzindo resultados, digamos assim. Não o trigo, não é a semente e o semeador semeando a palavra, mas sim o resultado já. Ou seja, o trigo em si seria as vidas, os homens, mulheres de Deus, que o Senhor Jesus, ele semeou na terra. Aqui nós vamos ver esse esclarecimento, pega a palavra ali, no verso 36, onde os discípulos estão ali questionando a Jesus. Eles diziam assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Aqui Jesus vai explicar para eles, porque Jesus falava em parábolas, mas era o propósito dele agir dessa maneira. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus no caso. O campo é o mundo. Vocês viram que a própria Bíblia, ela própria se revela, ela própria se explica. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Amém? Amém. Vocês conseguem entender? 39, ele diz: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a própria palavra está nos esclarecendo assim, nitidamente, o que significa essa parábola. Agora, a questão aqui, amados, é que Jesus, na analogia, na parábola ali, como o pai de família que fez essa plantação de trigo ali, os seus servos chegam para ele e vão questionar: você não plantou semente boa apenas no seu campo? Ele diz: não, a semente era boa, mas veio o inimigo e semeou a semente ruim, o joio. E aqui nós temos
que está sobre esse campo que a Bíblia mesmo nos esclarece que é o mundo. A influência do trigo, que seria a colheita de Deus, os servos de Deus, os filhos de Deus, os filhos do reino de Deus, como a palavra está dizendo, e também o joio, que representa o quê? Representa os filhos do diabo. E quando Jesus está falando dessa parábola, amado, ela é tão profunda, ele não está aqui fazendo uma explicação para pessoas do mundo, mas ele está falando com, vamos dizer assim, um público, um grupo de pessoas que são considerados todos cristãos, pessoas que estavam dando ouvidos a ele, pessoas que todas elas estavam no mesmo barco de filhos do reino. Aí ele vai explicando: por que então, Senhor, nós não arrancamos o joio? Por que nós não arrancamos o plantio do diabo? Por que nós não arrancamos aquilo que é ruim? Para quem não sabe, o joio era uma semente perniciosa. Ela era inclusive ela tinha efeito narcótico e ela causava vários efeitos negativos no trigo, né? E também no consumo. E a questão aqui é que o joio e o trigo eram muito semelhantes, inclusive indistinguíveis. É assim que Jesus estava explicando através dessa parábola. Não temos como distinguir. Amados, essa primeira parte dessa distinção, nós podemos entender perfeitamente que quando nós falamos da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, a igreja que se reúne em nome de Cristo, ela é uma igreja formada por duas influências. Amém? Você consegue entender isso? Amém. A igreja é formada por influência destrutiva, ela tem um joio no meio e ela também é influenciada pela semente boa, ou ela é influenciada por esse poder positivo que são os filhos de Deus. Logo, nós entendemos que num grupo de pessoas cristãs, num grupo de pessoas da qual nós declaramos que é a igreja de Jesus, porque aqui essa parábola, esse capítulo fala do reino dos céus, do reino de Deus. E esse reino, amado, nada mais é do que aquilo que o Senhor Jesus está construindo para ele levar para a glória, para ele levar para ele. Amém? Então, se Jesus chega aqui na Igreja Cristã Vida hoje, nesse grupo de pessoas, ele vai ver nossos corações, ele conhece nosso comportamento, ele conhece a nossa vida, ele conhece, ele é onisciente, ele tem toda uma avaliação sobre esse grupo. Agora você pensa que isso não é um grupo apenas, mas é o corpo de Cristo formado na terra, ou seja, toda a igreja que está sobre a face da terra, que declara Jesus Cristo como Salvador. Essa igreja está sendo analisada pelo Senhor Deus. Ele está vendo a que ponto a influência negativa, a que ponto o joio está conseguindo sufocar a semente boa. Ele está analisando, aqui fala muito da maturidade da igreja, porque aqui, se você for ver na parábola, ele diz: não, nós precisamos esperar a ceifa. A ceifa, amado, é o juízo de Deus, para quem não sabe. A ceifa é o tempo em que Jesus vai enviar os seus anjos, e aqui tem todo um entendimento. Se você for ver Mateus, ele tem uma relação muito forte com o Apocalipse, e ele fala que haverá pessoas, ou seja, anjos, que vão fazer esse juízo sobre a face da terra, separando essas duas coisas, trazendo para a nossa vida prática, amado, trazendo para a nossa vida diária de igreja. Nós precisamos aprender com Jesus nessa parábola, que nós não temos uma incumbência nessa terra de separar joio. O joio vai ser separado por Deus na ceifa. Muitas vezes nós aprendemos porque acaba sendo uma coisa meio natural no meio da igreja, a fazer julgamentos grosseiros, a julgar comportamentos, vidas, corações, pessoas, atitudes. E na verdade, amado, a Bíblia não está nos autorizando. Se você for ver outras relações de textos, você vai ver
existe essa autorização para nós aqui nesse tempo. Nós não estamos autorizados por Deus em separar. Eu chego aqui e vou dizer, não, a Andréia eu acho que é joio. Ela tem a cara que é joio, está amarrado, né? O José já tem uma carinha de trigo. E nós começamos grosseiramente. Amados, tem pessoas que deixam de frequentar o corpo de Cristo por causa de outras pessoas. Tem pessoas que deixam de frequentar uma igreja por causa de relacionamentos humanos. Eu quero dizer para você, o prazer de Deus é ver nós crescendo, tendo maturidade, justamente para conviver com as diferenças, respeitando as diferenças. Quem está entendendo? Esse é o grande desafio. Amados, aqui do nosso meio, eu queria convidar você. Nós só temos um jeito de fazer a diferença. Nós não podemos ser mais uma igreja, mais uma porta aberta. Parece bar, né? Igreja estava quase igual bar esses tempos. Agora para um pouco, toda esquina tem um, tudo igual. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos de um povo eleito, um povo chamado, um povo que entende, um povo que tem conhecimento das coisas que Deus tem esperado de nós. E uma das coisas que Deus tem esperado de nós é essa maturidade. Amados, a igreja não é lugar de perfeitos. A igreja não é lugar de santos no sentido, né? Não no sentido bíblico, porque no sentido bíblico mas a nossa maneira de falar, fulano não é santo, essa coisa humana. Não, a igreja é um lugar de pessoas que estão falhando. E é por isso que nós estamos aqui. Os que não falhavam mais estão lá na glória, estão lá esperando a fila para entrar. Nós precisamos entender, amados, que a grande excelência do Evangelho é a maturidade. Quando ele fala que nós precisamos, que os ceifeiros, eles precisam esperar o tempo da ceifa, o tempo certo. Ele quer dizer o quê? Antes disso, está todo mundo crescendo juntos. Amém. Tinha um segredo no joio. O joio e o trigo, para quem entende um pouco de agricultura, isso é estudo que a gente aprende, não que eu tenha conhecimento de causa, mas é assim que funciona. As raízes entrelaçavam. Então o que acontecia? Quando as sementes cresciam juntas no mesmo campo, lá embaixo da terra, elas estavam entrelaçadas. Então o que o ceifeiro, o que o patrão ali, vamos dizer, diz? Ele diz, não, porque se você tirar o joio, você vai perder o quê? O trigo. Olha o perigo. Amados, vamos trazer para a nossa realidade. Olha o perigo de hoje nós julgarmos pessoas, julgarmos comportamento de pessoas e nós matarmos o verdadeiro trigo de Deus. Muito mais grave seria nós chegarmos na presença de Deus para prestar conta daquele que nós enviamos para o inferno por nossas atitudes de julgamento, do que se nós dissesse Deus, nós suportamos um joio. Amém? Você consegue entender isso? Eu prefiro muito mais o joio vivendo em nosso meio, onde Deus está trabalhando, porque a igreja é dele. Ontem eu assisti uma reportagem da Eunice Milhões, e eu sempre achei ela uma mulher muito sábia na questão de palavra, e interessante a visão dela na história. Ela é muito, ela rodou muito, ela já fez muito pelo Evangelho. E ela dizia assim, naquele Vejam Só, eles questionaron algumas coisas, porque ela foi muito perseguida, ela foi para lugares de perseguição, enfim, o fato de ser uma mulher missionária, ela estava ali abrindo caminhos, não era uma coisa incomum, e ela encontrou muito preconceito, e ela dizia assim, o que dirigiu a minha vida foi obedecer ao Senhor. Aleluia. Aquilo me impactou. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, amado, não interessa o quanto de joio tem, o nosso foco é obedecer ao Senhor, porque Ele é seleto, Ele é cuidadoso, Ele protege. O que Ele está falando aqui da ceifa, amados? Por que Ele está falando da ceifa? Quando o trigo estiver adulto, o trigo estiver grande já, estiver pronto para
colheita, que vai ser o sinal do céu para isso. Nesse momento, amado, vai ser mais fácil distinguir o quê? Aquele trigo pronto para produzir, que pode ser ceifado porque já produziu, e aquele joio vai se destacar. Mas muitos dos que declaram que são filhos do reino de Deus, ou seja, muitos que se declaram ser o trigo do Senhor, talvez nesse momento não serão. Então isso não cabe a uma análise humana, isso não cabe a nós, não cabe a homens, não cabe a pastor, a apóstolo, o título que tiver na face da terra não cabe, só cabe ao Senhor. Ou seja, a igreja madura, a igreja que produziu, a igreja que frutificou, o Senhor vai olhar. Mas qual é essa igreja? É a igreja que não era julgadora. E quando nós falamos igreja, todos nós sabemos que a igreja é individual. Eu sou a igreja, você é a igreja. É a igreja que não era julgadora, a igreja que não apontava o dedo, a igreja que não era grosseira, a igreja que amou incondicionalmente, a igreja que obedeceu ao Senhor. Amados, é quase que uma reeducação. É uma reeducação, porque o mundo ensina a apedrejar, o mundo ensina a medir forças, o mundo ensina uma série de coisas para nós que certamente para nós obedecermos vamos estar numa contramão terrível, ferrenha. Mas aqui o Senhor deixa muito claro que depois quem vai separar o trigo que vai para onde? Vai para a reserva de Deus. Vai para Ele vai guardar esse trigo somos nós. Aleluia. O semeador é Jesus. Aleluia. Ele semeou você nesse lugar, Ele tem semeado na tua vida, Ele tem acreditado, Ele tem sustentado o teu ministério dentro de casa, Ele tem sustentado a palavra dEle dentro do teu coração, Ele tem protegido coisas na tua vida que você nem faz ideia, Ele tem guardado cada um de nós, porque Ele tem interesse de que o trigo seja fortalecido, ainda que haja joio, ainda que haja muito veneno no meio da plantação do reino dele. Então, amados, nós temos uma incumbência no Senhor, e que não é arrancar o joio. A nossa incumbência é obedecer ao Senhor, é amadurecer como igreja, é não se prostituir. Quando nós falamos de raízes que se entrelaçam, a simbologia tipifica uma igreja prostituta, uma igreja que se mistura, uma igreja que uma hora é mundo, outra hora é igreja, uma igreja que precisa das coisas do mundo para se sustentar. E o que a parábola está dizendo é que joio tem que continuar joio e trigo tem que continuar trigo, porque quando você vai ver lá no final, Deus diz: aquele que mentia, continue mentindo, aquele que se sujava, continue se sujando. Não é isso que a palavra de Deus diz? Agora aquele que caminhou, que trilhou buscando ao Senhor, que insistiu na busca do Senhor, esse continue firme, continue agarrado no propósito de Deus, não perca o foco, não deixe de ser trigo, não perca o momento de Deus. É assim que Deus está vendo a igreja. Muitas vezes, amados, e a gente teve bastante contato, né, com as igrejas e tal, a gente escuta muitas queixas. O irmão isso, o irmão aquilo, o pastor isso, o pastor aquilo. Esquece, deixa lá. Não vamos desgastar o nosso potencial de trigo, julgando, fazendo coisas que daqui a pouco nos coloquem no mesmo nível. Amém? Amém. De repente, a história conta que o joio, ele tinha um poder de contaminação. Depois, se você quiser pesquisar, é interessante. Ele tinha um poder de contaminar o trigo. Sabe o que é isso, amado? Isso são pessoas que se dizem reino, estão dentro das igrejas pelo planeta todo,
mas estão envenenando pessoas, estão jogando seu veneno, estão muitas vezes arrastando pessoas boas, pessoas que têm potencial, arrastando para baixo, tirando foco, com situações, com mentiras, Então, amado, o trigo verdadeiro tem que ser maduro. A ceifa só vai acontecer com o trigo maduro. E o trigo maduro, ele não dá ouvido, ele não se corrompe, ele não se contamina, ele não se mistura. Embora aconteça o fator natural, que é crescer junto, porque foi assim que Deus permitiu que acontecesse. Mas eu não me deixo contaminar. Como nós não nos contaminamos, amado? Como? Com a única coisa que a igreja pode fazer de fato, para ser uma igreja madura: oração, intimidade com o Senhor, intimidade com Deus, todos os dias na presença de Deus, jejum, matando a nossa carne, matando o nosso ego, a nossa vaidade. Nós somos muito vaidosos, nós somos muito orgulhosos. Isso é uma realidade nossa, da carne, do ser humano. A oração, o jejum e muita leitura da palavra. Outra coisa que me marcou ontem, eu assistindo a entrevista dela, ela dizia assim que ela leu, agora eu não me lembro os números, mas ela leu absurdamente a palavra de Deus. Ela leu muitas vezes. Chegou o cúmulo assim dela ler, tipo, se eu não me engano, 17 ou 18 vezes o Velho Testamento, 2 vezes o livro de Atos, e se eu não me engano, 2 ou 3 vezes o Novo Testamento dentro do mesmo ano, quando ela se converteu. Eu acho que se tivesse um recorde, eu acho que ela quebrava todos de leitura da palavra. E ela começou a questionar o tempo dela, a perseguição, as situações que ela vivia. Por quê? Porque ela estava vivendo aquilo que a palavra dizia para ela. Em momento nenhum ela pensava: mas será que a palavra está certa? Será que não é as pessoas que estão certas? Não. Ela passou por guerrilha, ela passou por perseguição, por comunismo ferrenho. Conta a história agora, quem tiver a oportunidade de conhecer, a história é terrível. Mas ela não se dobrou. Ela não se dobrou. Gente, eu fiquei tão orgulhosa, assim, no bom sentido, de saber que ainda no nosso tempo, ainda respirando esse mesmo ar que nós estamos, existem pessoas que ainda têm o potencial. Porque às vezes a gente cai em um dilema. Às vezes a gente fica pensando assim: será que existe lugar ainda para pessoas que buscam santidade de verdade? É tão difícil. Não é? Mas o Evangelho fala que a porta é estreita, ele não fala que é fácil. E às vezes a gente entra em conflito. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não tinha que me isolar do mundo? Não. É trigo e joio juntos. Você sabe que essa parábola ela me deu muita resposta para a minha vida? Porque muitas vezes, amados, eu quis sair dos meios onde me feriam. Eu quis me isolar dos meios onde as pessoas tinham visões diferentes da minha. Estou falando da minha vida particular. Eu queria sair daquele grupo de pessoas que falavam das coisas de Deus com aquelas teorias totalmente erradas. Eu queria me isolar quando eram pessoas que não eram influenciáveis, que eu não ia conseguir evangelizar, que eu não ia conseguir. Eu queria, sabe? Eu queria. E quantas vezes eu entrei em colapso por causa da própria igreja cristã, porque eu achava que era muito difícil hoje resgatar o verdadeiro evangelho para a igreja de Jesus na terra nesse tempo. Eu não sei quantos de vocês já pensaram nisso, mas eu sinto que as respostas de Deus veio, amados. Tem vindo ainda, mas essas parábolas e mais alguns textos e o livro de Isaías e essa coisa de dizer: não, você tem que entender o mundo que você está vivendo. Você precisa discernir o momento profético de Deus para a tua vida. Você vai crescer sim, mas o joio vai estar ali. Infelizmente, talvez não.